Você sabia que na Jordânia é possível não só tomar sol em mares salgados, mas também passear por antigas ruas esculpidas nas rochas e até mesmo vagar por paisagens que lembram Marte? Sim, não se deixe enganar pelos estereótipos de areias infinitas e vastidões desoladas, pois este lugar é rico em história e cultura. Muitos imaginam a Jordânia como um país onde só se bebe chá à sombra de camelos, mas na verdade abriga uma das sete maravilhas do mundo: mosaicos impressionantes, ruínas romanas e até o local onde, segundo a tradição, Jesus Cristo foi batizado. Você deve estar se perguntando: o que é esse mítico Pompeia do Oriente? E por que a Jordânia se tornou um cenário para filmes sobre o planeta vermelho? E quanto ao prato nacional local, que fará você esquecer do fast food? Não são apenas fatos interessantes, são chaves para entender um país que pode surpreender até os viajantes mais experientes. Hoje não apenas vou apresentá-lo, mas vou mergulhá-lo em 10 fatos surpreendentes sobre a Jordânia que farão você olhar para este país de uma maneira completamente diferente. O Mar Morto não é apenas uma depressão. É uma verdadeira anomalia natural que nos faz refletir sobre a caprichosidade da natureza. Situado na fronteira entre a Jordânia e Israel, essa maravilha geográfica, localizada a aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar, pode ser sem dúvida considerada o ponto mais baixo do planeta. Sim, você não ouviu errado. O ar aqui é tão saturado que provavelmente você não conseguirá afundar. Mesmo que queira, este mar é como uma gigantesca banheira de sais, na qual você flutua, balançando-se como em um minúsculo vaso sanitário. Exatamente, você entendeu certo. Devido à alta salinidade, é impossível afundar neste mar. Você flutua como uma rolha, e tudo isso ao fundo de paisagens deslumbrantes, as falésias rochosas que cercam as águas como guardiões protegendo essa obra-prima da natureza. Mas há um detalhe interessante. A cada ano, o nível da água diminui e alguns dizem que, se não forem tomadas medidas, essa maravilha pode desaparecer. Portanto, se você planeja visitá-lo, não deixe para depois. Talvez você ainda consiga aproveitar essa flutuação no futuro. Além disso, não perca a chance de experimentar as lamas locais. Elas não só têm uma aparência estranha, mas prometem juventude e frescor para a sua pele, se acreditarmos na propaganda. O Mar Morto é mais do que apenas um ponto geográfico. É um símbolo de como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e ameaçadora. O deserto de Wadi Rum, conhecido como Vale da Lua, não é apenas um pedaço de terra, mas sim um verdadeiro planeta em miniatura. Sim, você não ouviu errado. Se você está cansado de paisagens comuns, vale a pena dar uma passada por aqui. Com uma área que corresponde a cerca de 90% do território da Jordânia, esse deserto parece ter sido recortado de um filme de ficção científica. Imensas dunas de areia, formações rochosas que lembram paisagens extraterrestres e céus de um azul vibrante. Aqui a natureza se superou. Não é de se admirar que o Wadi Rum tenha sido cenário de filmes como Perdido em Marte e Star Wars. Para ser sincero, se eu fosse um alienígena, certamente escolheria este lugar como meu lar cósmico. Ao caminhar por essas vastidões, você se sente como um minúsculo grão de areia diante da grandiosidade da natureza. E a propósito, se você ama aventuras, aqui é possível fazer escalada ou simplesmente dar um passeio de jipe pelas dunas de areia, sentindo-se um verdadeiro herói de um filme de ação. Mas não se engane, nem tudo é tão simples. O calor aqui pode ser insuportável, então o estoque de água deve estar à mão, assim como um bom humor. O Wadi Rum não é apenas um deserto, é uma verdadeira galáxia de sensações e emoções, onde cada curva pode surpreender até o viajante mais experiente. E se você estiver aqui, não esqueça de olhar para as estrelas. O céu noturno é tão hipnotizante que você pode até começar a acreditar em alienígenas. Petrópolis não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro tesouro esculpido nas rochas há mais de 2000 anos. Se você acha que já viu tudo o que a história tem a oferecer,
Pense novamente. Este lugar, declarado uma das novas 7 maravilhas do mundo, parece ter saído das páginas de um romance de aventura. Pode-se chamar isso de uma obra de arte criada pelas mãos de pessoas com uma visão incrível. Ao pisar em seu solo, você percebe que não é apenas um turista, mas um participante de uma epopeia que durou séculos. A entrada em Petra, conhecida como Sikh, é um estreito cânion que parece ter sido feito sob medida para aguçar a sua curiosidade. Você avança enquanto as paredes das rochas de ambos os lados o comprimem, como se a própria natureza quisesse guardar seus segredos. E quando finalmente você chega à praça principal e vê Al-Kazne, aquele famoso templo que foi retratado inúmeras vezes em filmes, você fica sem fôlego. Acredite, não são apenas pedras. É uma história que sobreviveu ao longo dos séculos, e ela o observa com um olhar de reprovação. Então, você está pronto para ouvir minha história? Cada canto de Petra respira uma atmosfera de mistério, e os turistas que não se prepararam podem se decepcionar ao perceber que aqui não são apenas necessárias sessões de fotos, mas também um pouco de respeito pela cultura. O turismo aqui não é apenas aqui estou eu com meu pau de selfie, é uma viagem ao coração da engenhosidade humana. E não se surpreenda se, pelo caminho, você encontrar não apenas arquitetura em pedra, mas também lendas vivas que contarão sobre os antigos habitantes deste lugar. Mas esteja preparado. Aqui não se trata apenas de passear, é preciso sentir, respirar, absorver cada detalhe. Afinal, Petra não é apenas um ponto no mapa, é um universo inteiro, repleto de enigmas e histórias que aguardam para serem contadas. Amman não é apenas a capital da Jordânia, é uma das cidades mais antigas do planeta, que parece saber mais sobre as pessoas do que elas mesmas. Se você pensa que ruínas antigas e edifícios modernos não podem coexistir, definitivamente deve vir aqui. Ao caminhar pelas ruas, você pode avistar colunas antigas que, como velhos sábios, sussurram sobre os tempos em que a cidade se chamava Rabat Amon, ou Filadélfia. Aqui, a história não se esconde em museus, ela está bem sob seus pés em cada pedra, em cada esquina. Ao percorrer as ruas, você terá a impressão de ter entrado em um verdadeiro loop temporal. De um lado, cafés vibrantes onde os moradores saboreiam o aromático café árabe, e do outro, as majestosas ruínas do Templo de Hércules, que parecem olhar para você com perplexidade, como se perguntassem: e quem é você, afinal? E sabe o que é interessante? Em Amman não há essa tentativa falsa de parecer algo que você não é. Aqui tudo é honesto, desde os mercados locais, onde vendedores barulhentos chamam a atenção, até as ruas aconchegantes, onde você pode simplesmente sentar e observar a vida ao seu redor. Mas não pense que tudo é tão simples. Os moradores adoram compartilhar suas histórias, e se você não está disposto a ouvir, é melhor não se aproximar. Mergulhar nessa cultura exige não apenas respeito, mas também a disposição de aceitá-la como ela é, sem enfeites. Portanto, se você quer sentir o verdadeiro pulso da cidade, esqueça os roteiros turísticos e siga simplesmente o que seu coração indica. Amman não é um conjunto de pontos turísticos, é um ser vivo que respira e anseia para que você o compreenda. A Jordânia não é apenas um lindo país, mas sim o verdadeiro berço da tradição árabe beduína. Beduíno não é apenas uma palavra, é um mundo inteiro que ganha vida nas vastas desertos habitadas por beduínos. Esses caras são a encarnação viva da história, com seu rico legado que não se perdeu no tempo, mas, ao contrário, ainda brilha como uma estrela recém-polida no céu noturno. Os beduínos, com sua famosa hospitalidade, podem ensinar a você a verdadeira arte da comunicação. Se você já esteve em sua tenda, sabe que não lhe oferecerão apenas uma xícara de forte café árabe, mas também uma infinidade de histórias sobre a vida no deserto. E essa vida não é fácil. Sol escaldante, correntes de ar e o vento que sussurra seus mistérios. Estando em Wadi Rum, você não apenas contempla a beleza, mas a absorve em sua essência. Aqui não há falsidade nem ostentação, apenas pessoas reais que levam o mesmo estilo de vida de seus antepassados. A mistura de tradições e modernidade é sentida a cada passo, desde os ofícios que são passados de geração em geração,
até as histórias de antigos viajantes que deixaram sua marca neste deserto. Os beduínos não apenas sobrevivem, eles vivem em harmonia com o mundo ao seu redor, e isso vale a pena ser visto. Se você deseja entender essa cultura, esqueça os folhetos turísticos polidos e prepare-se para um verdadeiro mergulho. Certifique-se de ter espaço em seu coração para suas histórias, e talvez um pouco de paciência, pois os beduínos, assim como bons amigos, sabem que suas histórias às vezes exigem tempo. Na fronteira norte da Jordânia corre o Rio Jordão, e não se trata apenas de um simples riacho, mas do local onde, segundo a tradição, João Batista imergiu nas águas o próprio Jesus Cristo. Soa como uma cena de blockbuster, não é mesmo? Mas aqui tudo é muito mais sério do que em qualquer filme. Este lugar sagrado se tornou um verdadeiro imã para peregrinos de todos os cantos do mundo que buscam tocar a história que mudou destinos. Imagine só, você está à beira do rio e ao seu redor estão multidões de pessoas, cada uma delas esperando por um milagre, cada uma com sua própria história e anseios. Não se trata apenas de turistas, mas de indivíduos em busca de respostas, inspiração e renovação espiritual. O local do batismo é quase um espaço sagrado, onde o ar está impregnado de reverência religiosa. Os moradores que ganham a vida nas proximidades do rio compreendem o valor deste lugar e compartilham com alegria histórias sobre os peregrinos que vêm aqui para rejuvenescer não apenas a alma, mas também a mente. Curiosamente, o próprio Rio Jordão, apesar de sua importância, não se apresenta como algo grandioso. É apenas um modesto riacho que, ainda assim, carrega o peso de séculos de tradições. E quando você está ao lado dele, percebe que aqui, nessas águas discretas, entrelaçam-se destinos, fé e a força da história. É um lugar onde cada um pode encontrar algo pessoal e onde a realidade se entrelaça com a lenda, como cordas que ligam o passado ao presente. Mas vamos não esquecer que a Jordânia não é apenas o Rio Jordão e os lugares sagrados. Se você planeja ficar aqui, não deixe de experimentar o mansaf, o prato nacional, que é, na verdade, um símbolo da hospitalidade jordaniana. Imagine, em seu prato você tem arroz macio, generosamente temperado com especiarias, sob ele carneiro suculenta, e tudo isso é coberto com um iogurte espesso e cremoso. Não é apenas uma refeição, é um verdadeiro ritual. Sempre que o mansaf aparece à mesa, você pode quase ouvir as tradições da Jordânia sussurrando sobre a importância das refeições em conjunto e da convivência. Os locais se orgulham deste prato, e não é à toa. Eles até brincam que um bom mansaf tem o poder de suavizar qualquer desavença. E isso não é exagero. Na verdade, se você convidar um jordaniano para almoçar e não houver mansaf na mesa, considere que você perdeu um elemento importante da cultura local. E a propósito, o mansaf pode ser saboreado não apenas em restaurantes, mas também em mercados de rua, uma verdadeira descoberta para os gourmets que valorizam a autenticidade. O sabor que você experimenta não se compara a nada, pois está impregnado com a atmosfera do país e suas tradições. Portanto, se você está planejando uma viagem à Jordânia, não perca a oportunidade de arregaçar as mangas e desfrutar desse marco culinário que une as pessoas à mesa, não importa o quão alto elas possam discutir sobre política. E aqui vale a pena parar e prestar atenção ao fato de que a Jordânia é um dos poucos países no Oriente Médio onde os turistas podem se sentir relativamente seguros. Sim, em países vizinhos, por vezes, conflitos eclodem e as notícias locais frequentemente assustam. Mas, estranhamente, na Jordânia, a situação é mais ou menos estável. Não há revoluções e guerras por toda parte, mas sim um fluxo tranquilo da vida, onde os habitantes recebem os visitantes com um sorriso. Pense só, a Jordânia é um país onde alguém pode se aproximar de você na rua, oferecer uma xícara de chá e discutir as últimas novidades do campeonato de futebol, sem se preocupar se você compartilha ou não o amor pelos clubes locais. Isso não acontece à toa. Aqui se sabe que o turismo não é apenas uma fonte de renda, mas também uma oportunidade de mostrar que o mundo pode ser um lugar amigável.
Os habitantes se orgulham de sua hospitalidade, e isso não é apenas uma frase feita, é parte de sua cultura. E se você pensa que conseguirá passar sem trocar algumas palavras, engana-se profundamente. Com certeza, lhe convidarão para conversar, e não há nada de assustador nisso. Pelo contrário, é até agradável. Portanto, se você sentir vontade de explorar não apenas os monumentos, mas também a vida real, a Jordânia é o lugar ideal. Aqui você não só verá cidades antigas e paisagens deslumbrantes, mas também poderá mergulhar em uma atmosfera onde as pessoas estão felizes em compartilhar suas experiências e histórias. Lembre-se de que neste canto do mundo não há espaço para o medo, apenas para corações abertos e conversas amigáveis. Assim que você pisa no solo de Jerash, é instantaneamente envolvido pelo espírito do tempo. Esta antiga cidade, que facilmente pode ser chamada de Pompeia do Oriente, parece congelada no momento em que a arquitetura romana atingiu seu auge. E isso não são apenas palavras grandiosas. Você verá templos, teatros e fóruns perfeitamente preservados que parecem ter sido construídos apenas ontem. As paredes aqui contam histórias de grandeza e riqueza sobre como os romanos sabiam construir não apenas para si, mas também para as gerações futuras. Cada pedra, cada coluna não são apenas restos da antiguidade, mas verdadeiros testemunhos da história. Se você parar para pensar, Jerash parece nos dizer: olhem para mim, estivemos aqui muito antes de vocês e ainda estamos aqui. E sim, aqui acontecem festivais anualmente, onde os moradores recriam a era romana, e isso não é apenas uma encenação, mas uma verdadeira tentativa de reviver antigas tradições. Caminhe pelas ruas e você terá a impressão de que entrou em outra época. E não pense que isso é apenas para os turistas. Os moradores se orgulham desse legado e participam ativamente de sua preservação. Ao passear por Jerash, você entenderá como é importante respeitar o passado, mesmo que ele respire através das ruínas. Na verdade, este lugar é um excelente exemplo de como a história pode ser não apenas uma lição, mas um verdadeiro teatro, onde cada espectador se torna parte do espetáculo. Portanto, se você deseja ver a história em ação e se sentir um herói de uma antiga drama, Jerash é o lugar certo para se visitar. Falando sobre Madaba, vale destacar que esta cidade é um verdadeiro tesouro de antigos mosaicos. E se você pensou que a arte só pode ser vista em museus, está profundamente enganado. Os mosaicos de Madaba parecem ressuscitar a história, pintando em suas superfícies de pedra imagens que nos dão uma ideia de como era a Terra Santa no século VI. Imagine. Você está diante do famoso mapa, que retrata não apenas estradas, mas um mundo inteiro onde se cruzam os destinos das pessoas. Este artefato não é apenas um conjunto de pedrinhas, mas um relato visual sobre a geografia, a cultura e as crenças daquela época. Madaba não é apenas conhecida por seus mosaicos, é um monumento vivo que ilustra como a arte pode ser não só um enfeite, mas também uma fonte crucial de informação. E se você acha que os mosaicos são apenas padrões bonitos, é hora de vê-los sob uma nova perspectiva. Eles contam sobre rotas comerciais, centros espirituais e até mesmo sobre a vida cotidiana das pessoas. Ao caminhar pelas ruas de Madaba, você sente a história te abraçando. Não são apenas pedras sob os pés, mas uma verdadeira paleta onde estão registradas as histórias de povos inteiros. Portanto, se você quer ver como a história pode ser não apenas chata, mas também vibrante como um dia ensolarado, definitivamente vale a pena visitar Madaba. Aqui, até mesmo as calçadas comuns podem contar algo importante, se, é claro, você estiver disposto a ouvir e ver. A Jordânia não é apenas um país, é um verdadeiro caleidoscópio de contrastes, onde civilizações antigas falam com você através das pedras e da areia. Você já parou para pensar como é estar em um lugar onde cidades outrora brilhantes agora são apenas ruínas? É como olhar para uma foto antiga e tentar imaginar como a vida fervia ao redor. E a natureza aqui, isso é uma história à parte.
desde as vistas deslumbrantes do Mar Morto, onde você pode flutuar como uma vaca em creme de leite, até as majestosas montanhas e desfiladeiros que podem deixar sem fôlego até mesmo os viajantes mais experientes. E sim, eu sei que alguns de vocês podem pensar que a Jordânia é apenas um ponto de passagem a caminho de Israel. Mas, amigos, não é bem assim. Aqui há uma alma, uma cultura própria e, acreditem, há muito o que fazer. Qual fato sobre a Jordânia mais te surpreendeu? Talvez você já tenha visitado este país ou esteja apenas planejando. Não hesite, deixe seu comentário. Eu quero saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer mais histórias fascinantes sobre viagens, não se esqueça de se inscrever, dar um like e clicar no sininho. Muitas coisas interessantes estão por vir.